Depois do show, verdadeiro espetáculo que foi a Expo Direto, a gente acabou de ver mais uma reportagem aí, eu não canso de lembrar do que vi por lá, de tecnologia para a lavoura em especial, na área de insumos, sementes, fertilizantes, essas máquinas grandiosas. E agora a gente fala sobre a importância da pesquisa na produtividade das lavouras e do uso da biotecnologia. Está aqui no Agroband o pesquisador do Laboratório de Microbiologia Agrícola da FEPAGRO, que é a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Samuel Alvarenga. Bom dia. Bom dia. Primeiro vamos dizer o que faz o laboratório de vocês. O nosso laboratório ele trabalha basicamente em 3 linhas, né? Nós temos a pesquisa básica, onde nós tentamos descobrir a forma com a qual os micro-organismos promovem o crescimento vegetal. A pesquisa aplicada, onde nós tentamos descobrir mais e mais estirpes de bactérias que fornecem o crescimento vegetal em leguminosas e também, ao mesmo tempo, tentar encontrar micro-organismos que promovem crescimento vegetal em outras culturas que não leguminosas. Leguminosas, por exemplo, a gente pode falar da soja. Por exemplo, soja, feijão, por exemplo, mas principalmente soja. Tá, e aí nós vamos levar isso para a realidade da lavoura. Vamos levar isso para o solo, para o desenvolvimento das sementes. O que resulta isso depois para a produtividade? A gente vai fornecer essas estirpes para indústrias que vão fabricar o que a gente chama de produtos inoculantes. O que são os produtos inoculantes? A grosso modo, é um caldo de bactérias que fazem simbiose com as raízes das plantas, ou seja, elas fornecem nutrientes para as plantas e as plantas, em contrapartida, fornecem também subsídios para que essas bactérias possam crescer. Então, é uma relação harmoniosa. E daí, o que acontece? Esses produtos inoculantes, então, eles têm essas bactérias e eles são lançados no solo ou nas sementes, permitindo assim que a planta tenha um maior nível de produtividade. Então, esse é o resultado prático, o que, óbvio, também por ser um produto orgânico, diminui muito a exposição do agricultor a produtos sintéticos e também ao meio ambiente. E também o custo, é muito importante salientar que o custo de aplicação de produtos inoculantes é bem inferior se fosse colocar, por exemplo, produtos nitrogenados. Para você ter ideia, na cadeia da soja hoje, o Brasil economiza 9 bilhões de dólares com o uso de produtos inoculantes. E vocês são os únicos credenciados pelo Ministério da Agricultura para fazer alguns trabalhos, em especial aqui na FEPAGRO, no Rio Grande do Sul. O nosso laboratório na FEPAGRO, o Laboratório de Microbiologia Agrícola, é o único laboratório do Brasil credenciado pelo Ministério da Agricultura para fazer a análise desses produtos inoculantes, análise fiscal e pericial. Então, antes de qualquer produto inoculante ser comercializado, o que acontece? O Ministério vai lá, recolhe as amostras e envia para o nosso laboratório. Nós, então, fazemos as análises quantitativas e qualitativas, né? Olhamos as descrições técnicas ali, estão dizendo que tem tantos milhões de bactérias, nós vamos realmente comprovar se tem. Estão dizendo que tem as estirpes A, B e C, então nós vamos olhar se realmente está tudo certinho. Remetemos o laudo ao Ministério da Agricultura, que vai liberar ou não a comercialização desses produtos inoculantes no Brasil. E a gente trabalha também, por exemplo, com produtos resistentes ao calor, à chuva, a temperaturas. Isso é um diferencial hoje, porque o produtor trabalha muito com o clima, que é uma variável que ele não controla. É verdade, é muito importante ter cultivares, né, que são tolerantes à seca ou ao frio, exatamente porque a gente sabe que existe essa variação de condições edafoclimáticas, principalmente no Rio Grande do Sul, que é muito variável. Isso tudo a gente vê levado para o campo, por exemplo, dentro de uma feira como na Expo Direto, a gente vai ver daqui a pouquinho, na semana que vem, lá em Rio Pardo, na Expo Agro Afubra. Tem todo um trabalho para que essa semente, esse produto chegue para o produtor na hora que ele vai fazer o cultivo. Então, a gente às vezes fica pensando que não teve tanto trabalho antes lá, tanta pesquisa. Em média, quanto tempo leva para vocês desenvolverem um produto? Pois é importante tu dizer isso daí, porque o pesquisador ele trabalha muito nos bastidores, né? O resultado prático está ali, o produtor recebe a semente e tal. Mas são vários anos, dependendo do tipo, da espécie com que se trabalha. Se for uma espécie perene, por exemplo, que tem um tempo de ciclo de vida muito maior, como um café, por exemplo, né?
Café, 25, 30 anos, né, para o café produzir. Agora tem outras, por exemplo, feijão, que é uma cultura de ciclo mais rápido, então leva menos tempo. Mas mesmo assim, são algumas gerações de melhoramento genético que tem que se fazer cruzamento entre plantas selecionadas e aí, nas gerações seguintes, são feitas novas seleções para finalmente entregar para o produtor, depois de vários testes em campo, em laboratório, aquela cultivar que realmente tem uma característica diferenciada, seja de produtividade, uma maior produtividade, seja de ser resistente a um patógeno, um parasita, ou uma maior tolerância ao frio, por exemplo, ou à seca. E tudo isso sempre é testado. Um produto, uma variedade, uma nova semente, ela não chega ao mercado sem passar pelos testes. Não, ela não sai sem passar pelos testes, exatamente porque a gente não pode lançar uma cultivar que ela é adaptada somente para Porto Alegre, por exemplo, região metropolitana, sendo que a gente tem um escopo muito maior, a gente tem uma variabilidade de clima, de solo, temperatura, etc., muito grande. Então nós temos que fazer testes a campo em vários tipos de climas diferentes, exatamente para garantir que esse produto que está sendo lançado, ele vai estar propício a ser produzido em várias regiões e não restrito a um local somente. O grande aumento de produção no Brasil, nos grãos, houve com a entrada do cerrado no cenário produtivo nacional e foi muito graças à pesquisa em especial da Embrapa, que desenvolveu variedades para aquela região. Mas a nossa fronteira agrícola está limitada hoje. Então, o desafio agora é aumentar a produtividade, o rendimento. Aqui no Rio Grande do Sul, um bom exemplo é do arroz, que cresceu e muito o rendimento por hectare nos últimos anos. A gente vem evoluindo na soja, no milho, podemos avançar bastante no trigo. E nisso, em aumentar rendimento, como é que nós estamos com esse trabalho de vocês? O aumento do rendimento é exatamente o que tu disse. Com a impossibilidade de aumentar as fronteiras agrícolas, nós temos que investir realmente na otimização dos espaços que já estão cultivados, né? Então, é o uso da pesquisa e da pesquisa biotecnológica para levar ao produtor novas alternativas, né, para que na sua área que já está sendo plantada ele consiga ainda ter uma maior rentabilidade. Agora, é importante dizer também que o produtor ele tem que fazer a sua parte no sentido de obedecer a alguns critérios, né, que são colocados para ele no momento que ele adquire esse produto, esse novo produto. É como seguir a bula de um medicamento para nós, para a nossa saúde. Exatamente. Se está escrito ali a orientação, é porque foi testado e aquilo tem que ser seguido. Exatamente. Por exemplo, no caso de transgênicos, né, de sementes transgênicas, há uma orientação dos produtores, dos fabricantes, de se obedecer que pelo menos 15% da plantação tem que ser não transgênico. Convencional. Isso, para que haja um fluxo gênico e que possa perdurar por mais tempo a característica da semente que o produtor adquiriu, seja ela resistência ou tolerância, né? Então, com esse fluxo, não vai existir uma pressão de seleção tão grande, né? Então, vai possibilitar que as sementes adquiridas perdurem por mais tempo com as características. Porque quando tu aumenta muito a pressão de seleção, tende a se perder essas características com mais rapidez. O que vocês estão trabalhando hoje no laboratório? Que produtos vocês estão neste momento pesquisando? Que a gente trabalha muito em cima de soja, mas nós estamos tentando expandir para outras culturas para que haja também esses benefícios que hoje temos em soja, também em outras culturas. E temos também trabalhos na área de pecuária, né, com genômica e metagenômica. Então, o que a gente tenta fazer é descobrir genes dos vírus que causam as doenças nos animais, aves, bovinos e suínos principalmente. Tenta identificar esses genes, tenta entender como é o processo de infecção, né, que é muito importante, para futuramente, com parcerias, desenvolver vacinas, né, para que tenhamos também um gado mais protegido, uma sanidade animal melhor para o nosso estado. Muito obrigada ao Samuel Alvarenga, ele que é pesquisador do Laboratório de Microbiologia Agrícola da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. Eu respeito muito a pesquisa, eu penso que muito da evolução que nós temos no mundo de produção vem exatamente desse trabalho. A gente às vezes valoriza muito pesquisa em relação a nós, os humanos, mas a gente tem que levar em conta que essa pesquisa é feita com as plantas, com os animais e no final ela nos serve também porque ela tem a ver com o nosso alimento.
E daqui a pouco nós vamos falar sobre a Expoagro Afubra, que vem aí. E a gente mostra os preparativos para esse grande evento da agricultura familiar. Já voltamos!